Olá, amigos internautas, aqui por uma questão de Facebooks que se cruzaram. Eu iniciei o Facebook de hoje da Voz da América no meu Facebook pessoal, portanto vou de novo retomar todas as notícias para todos os nossos amigos internautas que estão comigo via Facebook da Voz da América. Portanto, hoje é quinta-feira, é 30 de julho de 2020 e vamos então aqui às notícias. Temos em Moçambique um novo ataque em Cabo Delgado, 8 pessoas morreram, 7 das quais decapitadas em nova investida dos insurgentes com inspiração radical, isto nos distritos de Mocimboa da Praia e Macomia, quando o grupo invadiu as sedes distritais militarizadas em busca de comida. Relataram esta quinta-feira residentes, relataram à Voz da América. Os dois ataques voltaram a criar pânico, forçando a população a refugiar-se nas matas, onde pernoita desde terça-feira. Na noite de quarta-feira, dia 29, um grupo encapuçado e com lenços islâmicos invadiu a aldeia de Tandaqua, no posto administrativo de Chay, no distrito de Macomia, tendo decapitado 8 moradores locais, supostamente para retirar alimentos que se encontravam nas barracas. No dia anterior, cerca das 20 horas locais, o grupo invadiu a vila-sede de Mocimboa da Praia, tendo morto uma pessoa numa fábrica de moagem. Os ataques insurgentes em Cabo Delgado iniciaram-se em Mocimboa da Praia, recorda-se, em outubro de 2017, e em 2 anos e meio alargaram-se a 9 distritos do sul e do centro da província. Já mataram mais de 1.100 pessoas e fizeram deslocadas 250 mil outras, muitas delas que se refugiam em Nampula. Esta questão dos ataques em Cabo Delgado foi motivo de recente de uma cimeira de líderes da África Austral, em que se ficou decidido que os líderes, portanto, aqueles países deveriam ajudar Moçambique a combater esta insurgência islâmica. Até hoje pouco se sabe de que tenha sido feito, restou-se em tempos na Tanzânia que poderia estar de alguma forma a ajudar ali junto à fronteira entre a Tanzânia e Moçambique, mas pouco mais se soube. Entretanto, agora diz-se que o exército moçambicano poderá estar preparado para intervir em Cabo Delgado, mas isto tem aqui um grande ponto de interrogação. Porquê? Porque se o exército sul-africano pode estar a aguardar a entrada em Moçambique, mais propriamente em Cabo Delgado, o que acontece é que Moçambique até ao momento não fez nenhum pedido formal à África do Sul para essa intervenção. Isto é uma notícia avançada pela Carta de Moçambique, que adianta que o general Sholani Mankai iniciou um treino intensivo dos seus soldados da Unidade de Intervenção Rápida da Força de Defesa Nacional da África do Sul. A publicação acrescenta que o chefe de gabinete daquela força, Solly Shouk, está cada vez mais preocupado com a insurreição islâmica em Cabo Delgado e quer a unidade pronta para intervir caso seja decidido nesse sentido, caso Moçambique peça à África do Sul que intervenha em Moçambique. O general Mankai parece confiante que caso haja uma decisão de intervir, em 2 meses no máximo pode estabilizar a região, apesar das poucas informações sobre o que se passa de facto no terreno. O chefe de gabinete da Força de Defesa Nacional parece contar para uma intervenção militar em Cabo Delgado com o apoio da Ministra da Defesa, Nosiwe Mapisa Nkakula, que foi em tempos embaixadora em Moçambique, e ela também recebeu treino militar nos campos do ANC que existiam em Angola durante a luta contra o apartheid. A ideia da intervenção sul-africana em Moçambique parece também ganhar outro apoio. É o marido da ministra, que é nada mais nada menos que o consultor de segurança nacional do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Ora, aqui fica uma das minhas perguntas que eu vou fazendo ao longo desta emissão. O que é que acham de uma possível intervenção militar sul-africana em Cabo Delgado? Recordamos que neste momento se sabe que há uma força, um grupo de mercenários liderado por um ex-general da força rhodesiana, portanto a Rodésia que depois viria a ser o Zimbábue, que tem uma organização chamada DIC
e que está em Moçambique a ajudar as forças de defesa no combate à insurreição islâmica ou jihadista em Cabo Delgado. Sabe-se muito pouco do que se passa de facto relativamente a essa força. Sabemos que o general acredita que poderá resolver a situação em Cabo Delgado, mas pouco se sabe. De referir também que este grupo DIC é considerado ilegal na África do Sul e que aparentemente as autoridades sul-africanas não estarão muito satisfeitas com a sua intervenção em Moçambique. Mas tudo isto são coisas nunca confirmadas oficialmente, porque normalmente, por norma, este é o tipo de informação difícil de confirmar através de fontes oficiais. Mas aqui fica a pergunta para os nossos amigos, então, não só de Moçambique, como poderemos falar de outros países, o que é que se aceitariam a ideia da intervenção militar estrangeira no seu país para debelar uma situação que as suas próprias forças nacionais não conseguem fazer. E agora vamos falar da Guiné-Bissau, isto porque os parceiros internacionais da Guiné-Bissau, as Nações Unidas, a União Europeia, a União Africana, a CPLP e também a CEDEAO afirmam em comunicado conjunto que estão espantados e também estão preocupados com os atos de vandalismo às instalações da Rádio Capital FM, uma das mais ouvidas em Bissau e também uma parceira da Voz da América. Os parceiros internacionais da Guiné-Bissau condenaram veementemente o ataque, consideram violar a liberdade de expressão e também o direito à informação e pedem às autoridades guineenses que identifiquem e levem à barra da justiça, à barra dos tribunais, quem vandalizou as instalações da rádio. Pedem mais que sejam garantidas as condições de segurança para os meios de comunicação social, bem como a necessária proteção dos jornalistas para que estes possam realizar o seu trabalho livremente. De recordar, tal como noticiámos, na madrugada de domingo, um grupo de homens armados invadiu a Capital FM, a Rádio Capital FM, e destruiu as instalações e os equipamentos de rádio. O governo guinense, o presidente, vários partidos políticos e também a sociedade civil condenaram também este ataque, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária guineense. Falando ainda da Guiné-Bissau, os deputados guineenses decidiram enviar uma delegação parlamentar a Portugal para manter contactos com as autoridades portuguesas e também com a comunidade guineense na sequência da morte, do assassinato, aliás, do ator de origem guineense Bruno Candé, de 39 anos, que foi morto a tiro no último sábado em Moscavide, nos arredores de Lisboa, e o suspeito da morte do ator aguarda neste momento julgamento em prisão preventiva. Na resolução que foi aprovada, os parlamentares condenam o assassínio do ator, considerando que ocorreu por motivos racistas e salientam que a diversidade racial, cultural, étnica e religiosa representam do que mais de belo possui a humanidade, estamos a citar, e que é da responsabilidade coletiva a defesa e respeito por essa heterogeneidade planetária. Fim de citação. De novo, vamos a Moçambique, vamos à outra costa de África, a Nampula mais precisamente, onde um professor é acusado de ter abusado sexualmente uma menor de 14 anos de idade no bairro de Napipi, isto na cidade de Nampula. O indiciado frequentava uma casa de venda de bebidas alcoólicas, onde a menor ajudava a mãe. Uma fonte policial citada pelo jornal Iquel diz que o professor foi detido na mesma cidade. Há relatos de aumento de violência sexual nesta fase de Covid-19. Aliás, não é só em Nampula que aumentaram os casos de violência sexual em tempos de pandemia do coronavírus. Este é um problema que se vai arrastando um pouco por todo o mundo. Aliás, Moçambique não é uma exceção. Vamos falar agora aqui ainda de Nampula, de dois agentes da Unidade de Intervenção Rápida ou a Polícia de Choque Moçambicana, que poderão ter que ir a tribunal responder pela morte de um polícia municipal e de fiscalização da cidade de Nampula que mataram. Em várias cidades moçambicanas, a polícia tem controlado a movimentação de pessoas, particularmente à noite, justificando a necessidade para ver se há ou não violação das normas do estado de emergência para conter a Covid-19. Aliás, recentemente houve um caso destes em Moçambique e que envolveu um jornalista.
Ainda de Moçambique, o presidente Filipe Nyusi lançou hoje, a nível nacional, na cidade Tete, o programa Sustenta, que visa integrar pequenos camponeses a cadeias de valor de produção agrícola. O projeto, que desde 2017 está em vigor em 2 províncias, estende-se assim a todo o território nacional. O governo pretende, com a iniciativa Sustenta, transformar a agricultura através da produção de culturas alimentares, mas também do atendimento, ou do rendimento, aliás, com o envolvimento dos pequenos agricultores. De realçar que em Moçambique há muitos agricultores de subsistência, ou seja, são pequenos agricultores que têm um pedaço de terra e que normalmente a semeiam e colhem os frutos, mas normalmente é para a família e o pouco mais que sobra poderá ser para trocar com outros agricultores ou com outros negociantes por bens que necessitem. E antes de continuar, de referir que este Washington Fora de Horas é do dia 30 de julho de 2020, foi um Washington Fora de Horas que começou hoje numa outra página, por isso nós vamos estar aqui para além das 10 horas de Washington, exatamente porque recomeçámos tudo de novo, mas esperamos ter connosco os nossos amigos e de referir que, de facto, da minha página pessoal, saltou para a página da Voz da América, Marta Rojas. Buenos dias, Marta. Temos também de Endombashi, Sebastião Mengawaku, que está a acompanhar, o Brahima Baide está também connosco, o Balde, aliás, está connosco, temos o Pedro Gunga, ligado a partir de Luanda, temos também o Tomás Alfredo, o João Alfredo diz que está ligado, já agora Tomás está ligado de onde? Temos connosco o Laurindo Nanque, que nos está a ver, o Idélcio Constância Castigo está em Maputo, mais precisamente em Boana. Temos um Dom Pinto Sanhá, diz que está ligado da Guiné-Bissau, um abraço, já agora diga-nos onde na Guiné-Bissau, se está em Bissau, ou se está em Bafatá, Gabu, sei lá, e como é que vê a situação no seu país relativamente à Covid-19, que poucas informações temos, como nós já iremos ver. Temos também o Neia ZL, diz, está em Cabinda e tem aqui um apelo à independência de Cabinda, mas nós vamos deixar isso porque vamos voltar aqui às notícias e vamos exatamente para Angola, isto porque o Hospital Regional de Malange entrou numa fase de ruptura de medicamentos com incidência para os antirretrovirais e materiais gastáveis. O diretor, ou materiais descartáveis, o diretor da Unidade Hospitalar de Referência, com capacidade de internamento para 400 pacientes, Isaac Savumbi, explicitou que o déficit de fármacos aumentou com o impacto negativo da Covid-19. As consultas externas continuam suspensas desde março, disse o diretor, admitindo que as pessoas entendem que os hospitais se tornaram zonas de risco. Aliás, este é um problema um pouco por todo o mundo, em que as pessoas que precisam de tratamento hospitalar não têm estado a fazer esse tratamento hospitalar porque receiam ir ao hospital e ficar contaminado com o novo coronavírus. Falando de Covid, Angola registrou ontem mais um óbito e 79 infecções da Covid-19, somando agora 1.078 casos, 48 mortes, desde o registro do primeiro caso no país em março último. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, disse que todos os casos e que abrange idades dos 3 meses aos 74 anos, são da província de Luanda, o foco da pandemia. São Tomé e Príncipe registrou também mais uma morte por Covid-19, aumentou agora para 15 os óbitos, indicou a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos. São Tomé tem atualmente 868 casos acumulados, o hospital de campanha também não tem nenhum paciente internado e em isolamento domiciliar encontram-se 87 São Tomenses. Entre os países africanos ainda de língua portuguesa, Cabo Verde, que ontem registrou mais uma morte, 22, lidera agora com o número de casos de coronavírus, tem 2.354. Guiné-Bissau, que não atualiza os números de Covid-19 desde há 2 semanas, mantém os 1.981 casos. Moçambique tem 1.748 e 11 mortes. No Brasil, mais um ministro infectado, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes,
que testou positivo para o novo coronavírus. Ele é o 5º ministro do governo Bolsonaro a anunciar que contraiu o coronavírus. Os outros, recordamos, foram os do Gabinete de Segurança Institucional, Minas e Energia, o Ministro da Cidadania e também o Ministro da Educação. De recordar que o próprio presidente Jair Bolsonaro também contraiu a Covid-19. Ele anunciou o primeiro resultado positivo no dia 7 de julho, esteve 3 semanas confinados na residência oficial, que é o Palácio da Alvorada, em Brasília, e no último sábado, após outro teste, informou que estava finalmente recuperado. Ainda de Covid, o presidente Filipe Nyusi apela aos moçambicanos para que mantenham as medidas de prevenção por forma a evitar o alastramento da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, sem anunciar contudo medidas futuras. Nyusi fez uma breve análise da situação da Covid-19, afirmando que há 4 meses Moçambique tinha 8 casos e hoje tem 1.748, com duplicação do número de infecções nos últimos 30 dias. Nyusi disse que o governo vai remeter à Assembleia da República o relatório sobre o impacto das medidas em cada um dos setores, tantas medidas para conter a disseminação da Covid-19. Mas, porque não mencionou medidas após estado de emergência, Filipe Nyusi está a ser criticado por algumas organizações da sociedade civil e imprensa independente por deixar o país numa situação indefinida quanto à Covid-19. Agora, a nível da tensão entre os Estados Unidos e a China, mudando agora de tema e de continentes, a China acusou hoje os Estados Unidos de fomentarem uma nova Guerra Fria, procurando um bode expiatório para reforçar o apoio para antes das eleições presidenciais que vão ter lugar em novembro próximo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, identifica a China como o principal rival do Ocidente e acusa o presidente Xi Jinping de tirar vantagens comerciais do mundo e não dizer a verdade sobre o novo surto do coronavírus que Donald Trump chama de o vírus da China, o surto da China. O embaixador da China em Londres, Liu Xiaoming, disse que os Estados Unidos iniciaram uma guerra comercial com a China, mas disse também que nenhuma das partes vai sair vencedora desta guerra. Diz ele, todos sabemos que este é um ano de eleições. O enviado não mencionou Trump ou o candidato presidencial democrata Joe Biden pelo nome, mas disse que alguns políticos nos Estados Unidos estavam a tentar fazer qualquer coisa para serem eleitos. Entretanto, esta tensão entre os Estados Unidos e a China tem também implicações na Organização Mundial de Comércio e já vamos saber como. É porque a Organização Mundial de Comércio deveria indicar um chefe interino para suceder ao diretor-geral, o brasileiro Roberto Azevedo, após o impasse causado pela insistência de Washington em ter um candidato americano. Não há, por agora, um chefe interino. Isto porque a Organização Mundial do Comércio também quer evitar um vazio da liderança, pelo que decidiram escolher um chefe interino entre os vices do próprio Azevedo, enquanto consideram 8 candidatos que disputam a liderança do órgão, que enfrentam uma crise aguda em meio ao aumento das críticas da tensão dos Estados Unidos e da China. Apesar de se esperar uma decisão amanhã, o novo diretor-geral permanente só deverá ser nomeado a 7 de novembro, um prazo que poderá permitir o pagamento das contribuições americanas após as eleições nos Estados Unidos. E isto, o problema explica-se porquê? Porque Washington vem pressionando o seu candidato Alan Wolf, segundo fontes da Reuters, o que paralisou todo o processo de nomeação dentro da Organização Mundial do Comércio, que fiscaliza o comércio global. Embora os especialistas em comércio elogiem a experiência do Wolf, portanto, o candidato americano, muitos consideram a escolha controversa, aliás, em parte por causa das tensões geopolíticas. Washington não está apenas em desacordo com outro membro importante, a China, mas também paralisou o principal tribunal de apelos desta Organização do Comércio ao bloquear a nomeação de novos juízes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até sugeriu deixar esta organização, embora nenhum plano firme tenha sido anunciado. E antes de continuarmos, vamos aqui falar com os nossos outros internautas que, entretanto, entraram
Temos Edilma Bara, diz: como está a Covid aí em Bissau? Tem remédios e alimentos para a população? Esta é uma pergunta que Edilma faz, que nós tentaremos responder, uma vez que, como dissemos, há 2 semanas que a Guiné-Bissau não atualiza os números de Covid-19. Pouco se sabe sobre a Covid-19 na Guiné-Bissau, contrariamente, por exemplo, ao que acontece em Cabo Verde. Temos também o Júlio Manuel, que diz que está ligado desde Luanda. David Ernesto está ligado também de Luanda. Temos o Raimundo Jibuquei, creio eu que é assim que se pronuncia, da Guiné-Bissau, sempre com a companhia perfeita. Obrigada, Raimundo. Aqui as minhas desculpas se não pronunciei bem o seu último nome. Temos Lolenga António Vitória Nossa, diz: boa tarde, irmã Nossa da Voz da América. Boa tarde então a todos os nossos irmãos internautas que estão connosco. E temos também, desde Cambridge, aqui nos Estados Unidos, a Sandra Helena. Temos também Endon Pinto Sanhá. Estou em Bissau, não havia atualização dos dados da Covid-19 durante 2 semanas, mas acho que a situação já está a normalizar porque o governo já deu liberdade de recirculação dos transportes públicos em todo o território nacional. Ora, amigo Sanhá, assim esperamos que essa seja de facto a situação do Covid-19, que os números tenham estabilizado, apesar de noutros países, tal e qual como ouviu, os números estarem a aumentar e muitas vezes voltam a aumentar depois de terem estabilizado, porque os governos reabrem, por assim dizer, a economia, como aqui neste caso os transportes públicos, e depois os números das infecções começam a aumentar, porque basta haver uma pessoa infectada para poder infectar todas as pessoas à sua volta. Mas vamos então regressar aqui às notícias. Milhares de migrantes morreram depois de sofrer abusos extremos enquanto atravessavam a África, de acordo com um relatório da ONU, que estima que 72 pessoas perecem ou morrem todos os meses nas rotas do continente. Houve um aumento considerável, diz o relatório, nas milhares de pessoas perdidas no mar ao tentarem atravessar de África para a Europa, mas o novo relatório nota que as rotas da África Ocidental e Oriental, portanto rotas continentais e que levam os migrantes até ao Mediterrâneo, podem ser igualmente perigosas. A maioria dos migrantes que fazem estas viagens experimenta ou testemunha brutalidade e desumanidade indescritíveis por parte dos contrabandistas, traficantes, milícias e às vezes atores estatais, diz o Acnur. Mulheres e meninas, mas também homens e meninos enfrentam alto risco de violação sexual e outros abusos sexuais ao longo das várias rotas, em especial nos postos de controle, nas áreas de fronteira e durante as travessias do deserto, segundo o relatório. Os contrabandistas foram os principais agressores no norte e leste de África, enquanto na África Ocidental as forças policiais, diz o relatório, e de segurança foram responsabilizadas por 1/4 das agressões sexuais relatadas. A mediação da crise no Mali, entretanto, vacila em frente ao desafio da oposição e a crise sociopolítica naquele país continua, isto porque a oposição maliana reitera a exigência de demissão do presidente Ibrahim Boubacar Keïta e ignorou um compromisso dos líderes da CEDEAO que tentam resolver a crise política de semanas. O líder da oposição disse que vai haver uma nova vaga de desobediência civil após o festival muçulmano esta semana, o Eid al-Adha. Mahmoud Dicko, um imã que é treinado ou que treinou-se na Arábia Saudita e é considerada figura de proa do movimento da oposição, 5 de junho, disse aos repórteres que pediu a renúncia também do primeiro-ministro Boubou Cissé, que ontem tinha pedido à oposição para se juntar a um governo de unidade. As declarações de Dicko mostram um extremar das posições da oposição, que vem canalizando a frustração de milhões de malianos com a débil economia, a corrupção e o conflito jihadista brutal. Já houve várias missões da CEDEAO que falharam até agora. Na Costa do Marfim, e sem ser grande surpresa, o partido no poder escolheu o presidente Alassane Ouattara como seu candidato presidencial. Ouattara, que tem 76 anos de idade, após pressão para se afastar no princípio do ano, falou então em entregar a liderança a uma nova geração, mas os seus planos foram gorados
quando o seu primeiro-ministro e o seu sucessor preferido, Amadou Gon Coulibaly, morreu no início do mês. Ouattara pode anunciar a decisão de concorrer na próxima semana, mas a oposição marfinense opõe-se à ideia de ter Ouattara novamente a tentar uma candidatura, porque será o seu terceiro mandato, prolongará os seus 10 anos de governação e dizem é inconstitucional. Os eleitores marfinenses devem escolher o próximo presidente no dia 3 de outubro. Uma daquelas notícias que não sabemos bem como se deve reagir a isto, já vão perceber porquê. Na Zâmbia, o ministro da Educação, David Mabumba, foi demitido depois de vídeos seus em que aparece nu terem se tornado virais nas mídias sociais, nas várias plataformas. O ministro foi então demitido pelo presidente Edgar Lungu, o qual não explicou porque que demitia o ministro, mas ocorreu exatamente quando os vídeos explícitos do ministro foram colocados no Twitter e no Facebook e compartilhados via WhatsApp. David Mabumba tem 49 anos e estava no governo desde 2016. Antes de irmos para o nosso trending, o caso contra Julius Malemba na África do Sul e o seu co-acusado Adrian Snyman foi adiado para 17 de setembro devido exatamente à questão do Covid-19 e dos regulamentos em vigor. O líder do Partido dos Combatentes da Liberdade Económica enfrenta acusações de posse ilegal de arma de fogo, posse ilegal de munição e 3 acusações de violação da Lei de Controle de Armas de Fogo, enquanto Snyman enfrenta a acusação de violação da Lei de Controle de Armas de Fogo. As acusações estão relacionadas à suposta descarga por parte de Malema de um rifle num estádio em 2018, durante as comemorações do 5º aniversário do seu partido. E vamos então aqui ao nosso trending. Este é um trending que todas as manhãs a Mayra nos prepara e diz que no Twitter há febre Maria. É uma nova música do grupo sul-coreano Mamamoo, mas não é tudo. Mais de 250 mil tweets são dedicados a este tema e desconfiamos que seja porque o grupo lançou o desafio Maria numa outra rede social, o TikTok, e naturalmente que os fãs em todo o mundo aderiram, gravando vídeos com a coreografia da música. Mamamoo é composto por 4 jovens mulheres que estão a ser uma verdadeira sensação no mundo do K-pop e em 2014, quando se lançaram, foram consideradas a melhor estreia para uma banda feminina de K-pop. O que é K-pop? Portanto, são grupos de música pop da Coreia do Sul. No Facebook destacamos 2 publicações que geraram reações, muitas nas últimas horas. Uma pertence ao presidente Donald Trump, que anunciou o fim de uma lei de equidade da habitação da era Obama. Na publicação, Trump escreve: "Fico feliz em informar a todas as pessoas que vivem o seu sonho de estilo de vida suburbano que não serão mais incomodadas ou prejudicadas financeiramente por terem moradias de baixa renda construídas no seu bairro. O preço da habitação aumentará com base no mercado e o crime diminuirá. Eu revoguei a regra AFFH da era Obama-Biden. Aproveitem." A AFFH é a sigla em inglês para Affirmatively Furthering Fair Housing, que tinha como objetivo regular o acesso à habitação, promovendo escolhas justas, evitando a discriminação e também a segregação. Ainda no Facebook, incluindo o nome Obama, Michelle Obama publicou uma fotografia com a mãe, cujo aniversário foi ontem. Na foto as duas aparecem abraçadas e na descrição Michelle diz que a sua mãe sabe que ela é a pessoa a quem recorre para orientações consistentes e sapientes e que ela teve muita sorte em crescer na sua companhia. A publicação valeu à antiga primeira-dama mais de 300 mil reações. Vale a pena lembrar que Michelle Obama acaba de lançar um podcast no Spotify. Também de recordar que, de facto, gostamos de dizer que quem tem uma mãe tem tudo. Eu sou mãe, espero que os meus filhos também digam que têm tudo por terem-me a mim como mãe. Mas pronto. No Google, o trend destaca para pesquisas sobre um terremoto em São Fernando, isto em LA. A terra tremeu, na outra costa marcou uma magnitude de 4.3. Temos também no Google 500 000 de pesquisas sobre a morte de Malik B.,
membro de um conhecido grupo, o The Roots. Malik B morreu, tinha apenas 47 anos. No Instagram acordou hoje muito animado, ou melhor, certamente não teve a dormir. Vamos por ordem de popularidade das publicações. Kylie Jenner publicou uma foto com uma indumentária, portanto, uma vestimenta curiosa que inclui corpetes que só vendo porque contando deixamos a desejar. Mais de 5 milhões de gostos. Portanto, quem tem Instagram pode ver qual é o problema ou o que é que levou estes milhões todos a verem no Instagram Kylie Jenner. Cardi B, a rapper, depois do post de sucesso toda vestida em Louis Vuitton, publicou uma foto na praia com o marido com a descrição: desculpem, quero comê-lo. Mais de 4 milhões de gostos. Cardi B, não esqueçam, espera bebê. Billie Eilish lançou nova música, como prometido, já podemos ouvir na sua página de Instagram mais de 7 milhões de visualizações para o seu vídeo e mais de 3 milhões de gosto. Kim Kardashian também publicou uma foto dos filhos, True e Psalm, que traduzido significa verdade e salmo, mais de 3 milhões de gostos. Para terminar, no Instagram, fotofamília num deck na água que pertence a Georgina Gill, a mulher de Cristiano Ronaldo, todos de costas, com o brilho do mar. Georgina escreve: o que está destinado a acontecer sempre encontra uma forma mágica e maravilhosa de se manifestar. Levou 3 milhões de gostos. Agora, para terminar este Washington fora de horas, Voz da América. Também temos trending, né? Vale a pena ver? Há uma profunda ligação entre a autoridade e traficantes e terroristas, diz a antiga ministra da Justiça da Guiné-Bissau. Portanto, vale a pena ir ao website da Voz da América, www.voaportugues.com, para ver este artigo e outros também. E temos também sobre Cabo Delgado. Bases e mandantes de insurgentes de Cabo Delgado estão no estrangeiro, diz o chefe da polícia. Portanto, estes dois trendings da Voz da América. E não poderíamos deixar de dizer que amanhã, sexta-feira, é dia de Angola Fala Só, e amanhã vamos falar sobre Cabinda. Portanto, se tiver alguma pergunta, algum comentário sobre Cabinda, envie-nos via Facebook ou através do nosso WhatsApp, mais 908-652-4584. E o nosso convidado é Raul Tati. O tema é há ou não paz em Angola. E de referir, antes de terminar, que nós envidámos vários esforços para termos um representante oficial ou alguém do MPLA de Cabinda neste Angola Fala Só. E apesar de todas as nossas tentativas, elas foram goradas, porque após as primeiras conversas não conseguimos mais obter a ligação. Portanto, esperamos contar com a presença deles numa próxima oportunidade neste Angola Fala Só. Portanto, não se esqueçam, amanhã Angola Fala Só tem como convidado Raul Tati. E o tema é há ou não paz em Cabinda. Portanto, aqui fica uma pergunta também para os nossos amigos em Angola, em Cabinda. O que é que acham? Enviam-nos via Facebook ou WhatsApp, mais 908-652-4584. E hoje despede-se Ana Guedes. Não esqueçam, amanhã vamos ter aqui mais um Washington Fora de Horas. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos. Bye bye.